Olá, amados, graça e paz, louvado seja o Senhor nesse dia. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Hoje nós seguimos aqui juntos em 1º livro de Crônicas, capítulos 13 ao 16. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos viver a presença, temor, alegria e um aprendizado lindo, né, onde Deus está nos ensinando como Ele deseja ser honrado e também como Ele se deixa encontrar. E a história aqui começa com Davi, já estabelecido, já reconhecido como rei. E esse reconhecimento não vem só do povo. O reinado de Davi é confirmado, alianças são feitas, até Hirão do Tiro envia madeira, artesãos, e ajuda a construir, porque todos começam a perceber que Deus está com Davi. E Davi entende isso. Davi reconhece que o Senhor o confirmou como rei sobre Israel, compreende seu chamado, percebe que aquele não era apenas um momento político, era um momento divino, era um propósito maior sendo estabelecido. E ao mesmo tempo, a sua casa cresce. Os filhos dele nascem em Jerusalém e a Bíblia registra isso, mas também deixa algo implícito ali, algo muito humano sobre Davi. Davi ele teve muitos filhos, e isso mais tarde mostraria desafios, porque quantidade não substitui presença, e talvez ali já começasse uma dificuldade de ser pai de todos. E a história segue, e algo ainda mais forte toma o coração de Davi. Ele se dispõe a trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele não quer apenas governar, ele quer Deus no centro. Ele entende algo que muitos líderes não perceberam, que a presença de Deus não pertence ao exército, não pertence a um grupo. A presença de Deus pertence a todo o povo. E que o foco não deveria ser a estrutura do reino, mas a pessoa de Deus. Davi ele não queria ser apenas rei. Ele queria ser um rei debaixo do Rei dos Reis, agindo plenamente em nome do Senhor. Então ele procura trazer a arca, reúne o povo, líderes, todos concordam, mas na primeira tentativa algo dá errado. A arca é colocada em um carro novo, parecia certo, parecia respeitoso, mas não era obediência. E no meio do caminho, Uzá toca na arca e morre. Ali o ambiente muda, a alegria vira temor, Davi se entristece, fica confuso. Mas ali havia um ensino muito profundo. Não basta intenção, é preciso obediência. E então a arca fica na casa de Obed-edom, e ali tudo é abençoado, tudo prospera. E quando Davi ouve isso, algo muda dentro dele. No capítulo 15, ele aprende com a falha. Ele olha onde errou e decide não repetir. Agora ele faz do jeito certo. Os levitas são designados, separados, consagrados. E a arca é carregada como Deus havia ordenado. E junto com isso, algo lindo acontece. Músicos são designados, cantores são levantados, instrumentos começam a soar, porque a presença de Deus não é carregada só com as mãos, mas com adoração. Então a arca sobe para Jerusalém, com sacrifícios, com honra, com reverência, e Davi se entrega. Davi dança, celebra, se alegra, sem reserva, sem aparência, só a presença. Mas nem todos entendem. Mical, a sua esposa, olha e despreza Davi no coração. Mas Davi sabe, foi diante do Senhor e isso basta. Quando a presença volta ao centro, tudo muda. E então Davi organiza algo que marca a história. Davi organiza a adoração contínua. Levitas são designados, ministros são estabelecidos, tanto em Jerusalém, onde está a arca, quanto em Gibeão, onde ainda estava o altar. 2 lugares, um mesmo Deus, um povo aprendendo a adorar. E isso revela algo profundo. O ministério de louvor se torna prioridade, não é algo ocasional, mas contínuo, integral, até hereditário. Pela primeira vez, um novo padrão é estabelecido.
cantores permanentes, vocacionados, um povo que aprende a viver em adoração. Então, no capítulo 16, surge um hino, um cântico de ações de graça. E aqui algo lindo acontece. É como se o espírito de louvor tomasse conta da história. A história não consegue continuar porque o louvor invade. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, buscai o Senhor na beleza da sua santidade. Porque há uma beleza na santidade, há uma formosura espiritual que se revela em Deus e também em nós quando vivemos alinhados com Ele. E uma verdade ecoa: a sua misericórdia dura para sempre. E isso tinha um peso enorme, especialmente para quem voltaria do exílio. Porque mesmo após falhas, quedas e afastamentos, o amor de Deus permanece. E esse louvor estabelece algo, esse louvor estabelece identidade. O povo entende quem é, um povo separado, uma propriedade peculiar, um reino de sacerdotes, chamados não apenas para si, mas para ser testemunho às nações. Algo aqui muda. Antes, Israel olhava só para si. Agora passa a enxergar o seu papel diante do mundo. A nossa identidade se expressa no que adoramos e em como adoramos. O nosso louvor revela um DNA mais profundo do que qualquer outra coisa. E ao final, Davi abençoa o povo e depois vai para casa abençoar a sua família também, porque a presença que está no público precisa estar no privado. E no meio de tudo isso, Jesus está sendo revelado como a presença viva, como o centro, como aquele que nos ensina a adorar em espírito e em verdade. E essa história nos chama a aprender com os erros, a ajustar o caminho, a colocar Deus no centro, a viver uma vida de adoração contínua, porque desde o começo tudo aponta para Ele. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Que a leitura de hoje seja um encontro com Deus, que Ele alinhe nosso coração, nos ensine a honrá-lo e encha nossa vida com Sua presença, trazendo temor, alegria e uma adoração verdadeira. Amém? Um grande abraço e até amanhã.